Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma mensagem da série Mantendo a Chama Acesa Entre Nós. Nós já vimos que a importância de mantermos a chama de Deus acesa dentro de nós. Agora vamos estar trabalhando sobre a chama que Deus quer que se mantenha acesa entre nós. E hoje nós vamos falar sobre a chama da família, uma chama que Deus quer que seja mantida acesa, principalmente nos nossos dias em que a família tem sido atacada de uma forma tão forte pelas forças inimigas. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6, a palavra de Deus diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas são as palavras que fecham o Antigo Testamento e apontam para a ação de Deus enviando o profeta, conforme Lucas capítulo 1, versículo 17, com a clara missão de salvar a família. Seu desejo é que os corações de todos da família estejam convertidos um ao outro. E tudo começa com a conversão dos cônjuges, um ao outro. Esse é o primeiro passo para que haja uma conversão na família. Talvez por isso o profeta tenha utilizado a expressão o coração dos pais, no singular, e não no plural. Os corações dos pais. Ele diz o coração dos pais. A expressão utilizada no singular indica unidade e coesão. Isso acontece quando o marido ama sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, conforme Paulo afirma em Efésios capítulo 5, versículo 25. Tratando então como parte mais frágil para que as suas orações não sejam interrompidas. É o que Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Por outro lado, acontece quando a esposa respeita o marido, conforme a orientação de Paulo em Efésios 5, 33, aceitando, valorizando e submetendo a sua liderança protetora. Isso confere com Efésios 5, 22 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. O casal unido é fundamental para que haja conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Segundo a Bíblia, isso acontece quando pais ensinam seus filhos o caminho que deve andar. Lembra de Provérbios 22, 6? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E quando ele for adulto, quando ele for grande, ele não se desviará do caminho. E muitas pessoas, queridos, pensam que o caminho é o caminho da igreja, o caminho da escola dominical. Não é isso que a Bíblia está falando. O caminho é o caminho que nos leva para Deus. E esse caminho, de acordo com o próprio Jesus, é Ele. Precisamos ensinar os nossos filhos a andar em Cristo, porque Ele é o caminho. E é bem verdade que muitos filhos não vão querer andar por esse caminho. Mas mesmo que não seja o caminho que eles querem andar, eles precisam aprender com seus pais a andar por esse caminho. Também quando testemunham intensamente da vida com Deus, os pais estão ajudando seus filhos a encontrar o caminho. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7. E também, muito importante, seguindo o exemplo de Jó, conforme Jó capítulo 1, versículo 5, os pais devem continuamente interceder por seus filhos, repreendendo-os com equilíbrio quando necessário. Essa é a orientação que nos é dada pelos sábios que escreveram o livro de Provérbios, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 12, 13, 24, 22, 15 e 23, 13. E ainda Provérbios 29, 15. E caso desviem do caminho, aguardam com esperança seu retorno, nunca desistindo deles. Como o pai do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. É um exemplo maravilhoso de um pai que esperou o retorno do filho que foi embora, levou herança,
gastou todo o dinheiro com festas, com prostitutas, com amigos, né? Com melhor, falsos amigos. Mas um dia esse filho retornou de volta à casa do pai. Voltou arrependido, voltou destruído, voltou aniquilado, mas o pai estava lá, pronto para recebê-lo e recolocá-lo de volta no caminho. Por outro lado, filhos cheios do Espírito de Deus dão ouvido aos seus pais, conforme Provérbios 4:20 e Provérbios 5:1 e 7. E os filhos que são cheios do Espírito Santo e que são ouvidos dão ouvidos aos pais, eles obedecem os pais espontaneamente. Efésios 6:1 e Colossenses 3:20. E honra os seus pais de coração. Êxodo 20, verso 12 e Efésios 6:2. Por último, o profeta também usou a palavra coração no singular quando se referiu aos filhos. Intencionalmente ou não, o fato é que uma importante obra que o Espírito quer fazer na casa do cristão é a conversão dos filhos um ao outro. E olha que isso é uma conversão poderosa, porque como pai de 5 filhos, eu sei como é que é difícil alcançarmos um padrão em que os irmãos estão convertidos uns aos outros. Eu posso testemunhar que hoje os meus filhos e a minha nora, minhas futuras noras, eles formam uma equipe. Sempre preocupados de um ajudar o outro, um dar apoio ao outro. Eu tenho um testemunho muito bonito aqui em casa. Meu filho, Miguel, é meu segundo filho, ele começou a trabalhar numa empresa de softwares e se deu muito bem lá, graças a Deus, Deus o abençoou e ele foi crescendo dentro da empresa. E quando meu terceiro filho, o Daniel, chegou na época de trabalhar, que ele podia fazer um estágio, o Miguel o indicou para esse estágio. E o Daniel começou a fazer um estágio e foi efetivado. E quando o Israel, que é meu quarto filho, também chegou numa fase que ele podia ser estagiário, novamente Miguel o indicou e ele está fazendo estágio nessa empresa. E, ao que tudo indica, há uma probabilidade muito forte de que ele seja efetivado também. Então, um irmão apoiando o outro, né? Tem o Josué, que é meu filho mais velho, que trabalha numa outra empresa, mas ele está sempre sendo suportado, apoiado pelos demais irmãos. E como irmão mais velho, ele está sempre pronto também a servir os mais novos. Então é algo extraordinário, algo maravilhoso. Nós vemos o coração dos filhos convertido uns aos outros. Mas para que isso aconteça numa família, primeiro, o coração dos pais tem que estar convertido ao coração dos seus filhos. Então, Esaú e Jacó viveram essa bênção quando seus corações se converteram ao outro. Apesar de tudo que passaram, ao invés da vingança e do derramamento de sangue, quando se encontraram, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Outra linda história foi quando André converteu-se a Cristo. Não se conteve até conduzir seu irmão Simão à presença do Mestre. João capítulo 1, versículo 40 a 42. O poder do coração convertido dos irmãos produziu efeitos profundos na história. Jacó tornou-se Israel, Gênesis 32, 28, e Simão tornou-se Pedro, João 1, 42. Há uma grande riqueza espiritual quando a conversão entre irmãos é real. Então, querido, eu quero sugerir a você que você tome um papel e coloque no papel ali as atitudes em sua vida que refletem seu coração convertido aos da sua família. Você pode também relacionar essas eventuais atitudes que reflitam o contrário, né? E então orar. E depois de orar, queime o papel. Olha, Deus, agradeça a Deus pelas atitudes que refletem um coração convertido, seu coração convertido à sua família. E ore a Deus, peça perdão pelas atitudes que demonstram que não houve conversão ou não está havendo conversão do seu coração à sua família. E eu quero orar
e hoje eu quero abençoar a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença e nas tuas mãos a vida de cada família representada por esse amado irmão ou irmã que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a sua família. Converta o coração dos que não são convertidos a ti, salvando-os através da pregação do Evangelho. E converta o coração de uns para com os outros. A conversão dos pais aos filhos, a conversão dos filhos aos pais e a conversão dos filhos uns aos outros. Que isso possa acontecer em cada lar, em cada família. Para que nós tenhamos famílias saradas, curadas, restauradas. E assim, Senhor, a nossa sociedade possa experimentar, ó Deus, os resultados de ser formada por famílias curadas pelo Senhor. Eu te agradeço e te louvo pelas famílias que estão sendo alcançadas por esta mensagem. E que o Senhor possa fazer a tua obra, salvando, libertando, curando, restaurando relacionamentos. Isso eu lhe peço, isso eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, que você possa manter a chama da sua família acesa, que essa família possa ser abençoada. Um grande abraço, fique na paz e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem dessa série, Mantendo a Chama Acesa.